queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? É o seguinte, você tá com o seu currículo pronto aí, já tá procurando emprego? Pois é, esse programa de hoje é pra você. Porque vai que você manda o currículo aí pra uma vaga que não existe mais, né? Porque eu não sei se você sabe, mas tem algumas profissões que não existem mais ou estão deixando de existir. E hoje nós vamos falar delas e tem cada coisa interessante, esquisita que você não vai acreditar. Mas chega aqui, vamos só bater um papinho aqui. Deixa eu ajeitar na cadeira. Você já é inscrito no Nerd Show? Ah, não, você não caiu aqui de paraquedas, né? Então faz o seguinte, ó, clica nesse botão vermelho e ativa o sininho, que aí todo vídeo que eu lançar você recebe no seu e-mail, no seu celular e de alguma forma que alguma profissão que vai ter só pra isso vai te entregar. Ah, mas tem um negócio, ó, pra você trabalhar hoje em dia, você precisa de um celular, né? E que tal você dar uma olhada no Nefus? Já ouviu falar no Nefus? Você não deve ter ouvido falar porque é a nova marca da TP-Link, gente. TP-Link é a marca confiável. Tudo que eu tenho de roteador e tal é TP-Link, eu sempre uso. Você vê que eu não tô mentindo? Eu uso esse repetidor aqui pra mandar o Wi-Fi pra mais longe. E prepare-se, a Nefus tá com a promoção de até 50% de desconto nos celulares. E não é celular ruim não, é celular bom e barato. Então clica no primeiro link da descrição aqui embaixo, ó, do vídeo e vai lá ver todos os celulares Nefus. Então arruma seu currículo aí porque nós vamos começar o vídeo agora. Então, vambora. Nós vamos começar falando de uma profissão que hoje tem até alguma coisa similar, mas do jeito que ela era antigamente, ela não existe mais, que é o emprego de telefonista. A telefonista me liga todo dia me oferecendo pra dobrar o meu plano sem eu precisar. Ela tem esse emprego ainda. Mas não é dessa telefonista que eu tô falando, não. Eu tô falando da profissão de telefonista do início do século XIX. Certa vez teve um jovenzinho que eu não sei se você já ouviu falar, que se chama Graham Bell. Então, o Graham Bell inventou o telefone em 1876. Mas como é que funcionava essa concepção de telefone, né? Não era que nem hoje em dia, que você pode mandar um zap pra todo mundo. Era uma conexão simples. Ele pegava um telefone e tinha uma linha telefônica que ia conectar até um outro ponto. Esse telefone só conseguia fazer chamada pro outro que ele estava conectado. Mas você já deve ter visto nos filmes da Sessão da Tarde em que eles pegam o telefone e o orelhão e falam assim: telefonista, me ligue com a polícia. Porque a profissão era realmente assim. Então, 2 anos depois da invenção do telefone, em 1878, foi formada a primeira central de ligações. Qual que era a função desses telefonistas? Como não tinham muitos aparelhos de telefone ainda, né? Todos eram numerados e colocados nos painéis assim, com todos os números que tinham. Então a pessoa que tinha um telefone pegava o telefone, falava com a telefonista e falava assim: ó, me conecta com o padeiro, que hoje eu vou pedir pão. Pois não, senhor, já vou estar conectando com o padeiro. Gostaria de algo mais? Mas tem uma coisa engraçada que todo mundo tem essa ideia de que telefonista é só mulher. Na verdade era mesmo, né? Era um pré-requisito. Mas primeiramente só eram contratados os homens. Mas depois trocaram todo mundo por mulheres, sabe por quê? O som do telefone já não é bom hoje, né? Imagina naquela época. Então a voz mais aguda das mulheres era mais fácil de você identificar no telefone, entendeu? E nessa época ser telefonista era tipo assim, um emprego, um empregão, entendeu? Passei no concurso público, agora eu sou telefonista. Então o pessoal tinha que se preparar bastante pra isso. Eles faziam noções de etiqueta, como falar com as pessoas, tinha que ter locução e boa dicção. Mas só que isso tudo mudou a partir de 1966, quando começaram a fazer as ligações automáticas, né? A máquina fazia essas ligações. E as telefonistas tiveram que mudar um pouco a função e hoje até que elas não têm muito essa função que tinham antigamente. Por isso que a gente considera que é uma profissão extinta. Outra profissão que sumiu, que não existe mais hoje em dia, é a profissão de dama de companhia. Eu sei o que você tá pensando, mas não é esse tipo de dama de companhia, né? A dama de companhia vem desde os períodos dos reis e rainhas, entendeu? Por quê? Normalmente era uma pessoa, né, que não era um escravo, não era a pessoa que foi obrigada a fazer isso. Era como se fosse uma acompanhante, entendeu? A acompanhante da rainha ajudava ela a fazer as coisas, tipo assim, se arrumar, tomar banho, fazer tudo. E as pessoas normalmente era considerada um degrau abaixo no nível da sociedade. Até um tempo atrás tinha também, só que eram as pessoas que tinham mais dinheiro, né? Elas pagavam as pessoas, mas só pra fazer companhia pra elas. Hoje quem usa mais esse serviço são os homens, né? As damas de companhia aí que só atendem de noite. Na verdade, é um período que o pessoal mais usa aí, né? Agora a gente vai falar de mais uma profissão dos meios de telecomunicação, né? Que é o telegrafista. Você já ouviu falar em telegrafista? Então, o telegrafista era o cara que operava o telégrafo. Você sabe o que é o telégrafo? Não, você não sabe? Então vamos começar uma história lá atrás. Começando com um rapaz que se chamava Samuel Morse. Então, Samuelzinho estava lá viajando de trem e ele tinha uma ideia na cabeça que ele tinha trabalhado com magnetismo, as correntes elétricas. E ele estava pensando assim, e se a gente conseguisse se comunicar através de um cabo, mas através de um código?
código, entendeu? Até através de impulsos elétricos. Em 1838, esse negócio estava pronto, que era o telégrafo. Mas ele não fez só a maquininha, entendeu? Ele também inventou o código para se comunicar através dela, que era o código Morse, entendeu? E o pessoal ficou muito feliz, gostou da ideia, né? Isso foi se espalhando pelo mundo, né? Pelos Estados Unidos, depois chegou a Portugal. Portugal usou isso bastante. Inclusive passou os cabos pelo mar até chegar no Rio de Janeiro, que aí até o Dom Pedro chegou e recebeu assim: alô? Ah, Feliz Natal pra você também, não precisava. E no Brasil o telégrafo foi inaugurado em 1857 e tinha várias funções, né? Uma delas era comunicar de estação de trem pra outra, entendeu? Então essas pessoas comunicavam quando o trem tava chegando, tinha encomenda ou o que precisasse. Mas aí quebrou as pernas porque o nosso amiguinho Grambel lá, né, inventou o telefone e ficou meio fora de uso o código Morse. Mas até hoje tem muita gente que usa o telégrafo, é entusiasta ou com rádio amador, se comunica, e o código Morse é muito utilizado inclusive pelos exércitos e tudo mais. Mais um emprego, e esse aqui é legal porque quem me contou desse emprego foi a minha avó. Ela falou que o meu bisavô era guarda-chave. Você sabe o que é um guarda-chave? Não é um antigo porteiro não, porque até nessa época é difícil ter prédio assim, né? Você já visitou uma linha férrea, um trilho de trem, alguma coisa assim? Sabe nos filmes quando você tem uma pessoa que faz assim, ó, que usa uma alavanca para mudar o trajeto do trilho ou ligar para outra linha? Então, a pessoa que fazia isso era o guarda-chave. Guarda-chave porque ele guardava a chave de mudança do trem, entendeu? E além disso, ele inspecionava o que tinha acontecido com os trens, né? Se estavam todos bonitinhos lá. Mas depois essa profissão foi extinta porque agora todas as conexões que eles fazem lá são eletrônicas, eles mudam de lado da central. Então o guarda-chave não existe mais. Agora, nossa, essa profissão é tão estranha, mas é tão interessante ao mesmo tempo que ajudou muito a história da humanidade. Porque é o emprego de fabricante de máscaras mortuárias. Você já ouviu falar em máscara mortuária? Então, antigamente, você sabe que o pessoal tinha o hábito, né, de fotografar as pessoas que morriam. Então, mas quando não existia a fotografia, o pessoal fazia moldes de cera ou de gesso da cara das pessoas que morriam. Pra quê? Mas só que isso ajudou muito a gente saber como que eram as pessoas do passado, assim, por exemplo, Napoleão Bonaparte teve uma máscara mortuária, então você vê o molde certinho do rosto dele. O Dante Alighieri, né, do que escreveu o Inferno de Dante, também tinha uma máscara mortuária. E tipo, não é um costume tão antigo assim também não, entendeu? Assim, lá pro século XX, teve um pessoal que teve máscara mortuária também, olha só. Mas só que esse costume começou muito antes, lá no Egito, né? Que você deve saber que quando eles morriam, eles faziam uma máscara de ouro, né, e colocavam no sarcófago, que eles diziam que essa cara, né, no sarcófago ia ajudar a atravessar no mundo dos espíritos sem perder lá o tesouro que tinha enterrado com ela. E é legal porque essas máscaras também ajudaram muito na ciência, porque aí as pessoas conseguiam comparar como que eram as pessoas de antigamente e as de hoje, se tinham os mesmos traços, né? Então ajudou muito, mas eu não ia querer trabalhar nesse negócio não, entendeu? Nossa senhora, fazer máscara mortuária? Não. Tem uns empregos pior que isso, né? Mas eu acho que esse aí tá no top 3. Fazer isso. Outro profissional que não podia faltar em empresa nenhuma, principalmente aqui no Brasil e durante bastante tempo, era o datilógrafo. Datilógrafo? Mas eu nem sei o que é isso, como é que era impressão de dicas? Então, o datilógrafo era o cara que era o profissional para escrever coisas na máquina de escrever. No mundo, é considerada uma profissão que foi extinta a partir de 1980. Mas aqui no Brasil, como é um pouquinho atrasado, né, a gente considera que é lá para 1998, lá para 2000. Mas se você tá assistindo o vídeo e nem sabe o que é uma máquina de escrever, eu vou te apresentar. Prazer, máquina de escrever, é esse trem que você tá vendo aí, entendeu? Qual que era a ideia? Vamos começar lá atrás, com os tipos móveis de Gutenberg. Você já ouviu falar nesse cara? Então, lá na época do Gutinho, lá pra 1400, né, tinha um problema. A Bíblia era toda feita à mão. O que ele pensou assim? Nossa, mas se tivesse um jeito, né, da gente fazer uma máquina de tipos móveis pra gente imprimir essa Bíblia, que o povo ia poder ler, ia poupar um trabalho, né? Pois é, foi o que ele fez. Ele fez uma máquina de madeira, né, com os tipos de metal. Os tipos que eu falo é letra, né? Então essa letrinha passava lá, ele carimbava letra por letra, fazia e fez a Bíblia. E todo mundo ficou feliz. Ou não, né? Porque tem muita gente aí que tá se matando por causa da Bíblia aí. Aí é difícil. Então essa máquina de escrever que eu tô falando segue o mesmo princípio, né? Você bate uma teclinha ali, pluf, uma pecinha levanta e bate essa letra. Aí você deve estar pensando assim, pois é, mas e se você errasse? Você falou que você apagava com a borracha, alguma coisa? Na verdade não, né? Na máquina de escrever você não tinha como errar, ou então você tinha que passar uma tinta por cima do que já estava escrito. Se você tivesse lá no fim do texto errado,
errasse uma letrinha, você tinha que jogar e escrever tudo de novo. Por que a gente fala que a profissão de datilógrafo já foi? Porque sempre que a gente tem computadores e pessoas que escrevem nesses computadores. Porque na época, pra você ser datilógrafo, tinha um curso, e não era um curso simples não, entendeu? Durava mais ou menos de 3 a 6 meses. Diz que era um curso preparatório, assim, pra você ser um ninja da máquina de escrever, entendeu? Tinha aula que era até vendado, pra você não precisar nem olhar pra máquina. Então se você for datilógrafo ou conhece um datilógrafo, põe aí embaixo nos comentários. Agora o emprego que torrou muita nossa paciência, nossa senhora, né? Vou te falar como é que funcionava na minha época e eu acho que você vai se identificar. Você tava lá na escola, né, de boa, aprendendo matemática, talvez não tão de boa assim, sendo que é matemática, né? E sempre no meio da aula entrava um cara de terno, gravata, né, todo alinhadinho, escovadinho, assim, com o cabelinho, e deixava um kit com você pra você mostrar pra sua mãe. Aí ele voltava no dia seguinte, pegava se você assinou, se você trouxe o dinheiro, o cheque ou tal. E o que esse cara tava te vendendo? Esse cara tava te vendendo enciclopédia. Você lembra? Da Barça? Claro que não tem só a Barça de enciclopédia, né? Eram várias coisas. O problema é que era muito caro, mas tinha outros jeitos deles fazerem isso também, né? Eles faziam festinhas, eventos e tal. A hora que você chegava lá, tentava de vender a Barça. Hoje é o esquema de pirâmide, que é mais ou menos por aí, né? As duas enciclopédias mais famosas eram a Barça e a Delta Larousse. Então você já vendeu Barça, já vendeu Delta, você só comprou, então põe embaixo nos comentários e comenta. E pra acabar, a gente tem outra profissão do entretenimento, né? Você nunca pensou que podia ter acontecido isso, é uma coisa muito... Na verdade, não tem tanto tempo assim que acabou. Quando você vai no seu shopping local, né? Você sabe, agora boliche só tem shopping, né? Porque é difícil você ver um boliche assim em um lugar só. Mas você tem que entender que não foi sempre que tinha aquela maquininha colocando pino de boliche pra você não, entendeu? Normalmente tinha o arrumador de pinos de boliche. O que ele fazia? Quando você jogava a bola, ele ia lá, pegava os pinos, arrumava e jogava a bola de volta pra você. Não era o processo eletrônico que a gente tem hoje em dia. E normalmente esse era encarado como o primeiro emprego dos jovens, entendeu? Como se fosse assim, ah, você é jornaleiro, papai. Não, você vai ser arrumador de pinos de boliche, que era meio período, pagava um pouquinho melhor. Mas em 1936 esse emprego começou a perder força porque foi inventada a primeira máquina automática de reposição de pinos de boliche e bola. Mas tem relatos que no Brasilzão da massa, né, já até os anos 80 ali, o pessoal colocava na mão o pino de boliche, não era todo lugar que era automatizado. Mas agora me conta, você conhecia alguma dessas profissões? Você já conhecia alguém que trabalhou com isso? Tem alguma profissão que acabou e não tem mais que você lembra? Então põe aí embaixo nos comentários, me conta e conta pra todo mundo. E não esquece de me seguir no Instagram e no Twitter, @canal Nerdshow. Entra lá, já vou adiantar que tem sorteio lá no Instagram, então você vai gostar, entra lá. Sabe aquele controle de arcade que eu ensinei a fazer? Vou sortear cursos pra vocês, tá? Então entra lá no Instagram e participa do sorteio. Bom, vou ficando por aqui, mas na próxima quinta-feira eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!